Boa noite, né? Estava meditando na palavra de Deus, no livro de Lucas, né? Capítulo 19, no verso 1, a palavra fala de um homem chamado Zaqueu. O homem chamado Zaqueu, a palavra diz que Jesus, entrando em Jericó, estava atravessando a cidade. Morava ali um homem rico chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos. Ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, pois Zaqueu era muito baixinho. Então correu adiante da multidão, subiu numa figueira brava para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima, né, e disse: Zaqueu, desce depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa. Olha que maravilha! Que maravilha, né? A palavra de Deus é muito importante. Jesus vai se hospedar na casa de Zaqueu. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Jesus, a palavra de Deus. Zaqueu era um homem rico, né? Ele era rico, ele tinha tudo, e lá no fundo não tinha nada. A palavra diz que ele era um homem corrupto, né? Tinha suas riquezas em lista, mas dentro dele existia uma coisa chamada vazio. Apesar de ter tudo, havia algo dentro dele que não preenchia o seu vazio, que não preenchia sua alma, que não preenchia o seu coração. Por mais que ele tivesse tudo, continuaria sendo um homem vazio, angustiado e sempre faltando alguma coisa. Porque é assim que um ser humano que não conhece a Jesus e não tem um encontro com Jesus, você pode ter tudo. Você pode ter rios de dinheiro, você pode ser a pessoa mais rica, você pode ser a pessoa que, aonde você chega, você chama atenção. Mas uma coisa é certa. Tem um provérbio que diz assim, é um provérbio, não é bíblico, mas é do mundo. O dinheiro compra a cama, mas não compra o sono. O dinheiro compra o remédio, mas não compra a saúde. O dinheiro compra tudo o que você quer, mas não compra a paz. Não consegue preencher o vazio que está dentro da sua alma, dentro do seu coração. E a gente observa que Zaqueu, ele era um homem que tinha tudo. Vivia em uma situação muito boa, vivia na sociedade judaica, mas ele tinha um desejo, conhecer a Jesus. Ele necessitava ter um encontro com Jesus. Ele precisava, porque ele ouvia falar, mas ele queria ver com os seus próprios olhos quem é o Senhor Jesus. A Bíblia diz que ele era um homem baixo, um homem pequenino, e ele correu na frente da multidão e subiu uma figueira. E interessante que ele subiu para ver quem é o Jesus. Ele queria ouvir de longe. Mas Jesus foi o seu encontro. Jesus, chegando àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa. Eu fico observando essa palavra que quando o Senhor Jesus diz assim, eu preciso ficar na sua casa. Observamos quantas casas Jesus não pode mais entrar.
Quantas casas Jesus não é mais convidado para ficar ali? Quantas casas as portas estão fechadas para Jesus? Mas diferente de Zaqueu, ao contrário, a Bíblia diz que Zaqueu desceu depressa, e recebeu na sua casa com muita alegria. Olha que coisa interessante. Ele desceu, para ele uma honra, né? Porque ele era um homem pecador, um homem de mau fama, e de repente alguém tão especial que é o Senhor Jesus disse: hoje, em outras traduções, disse, hoje convém eu entrar na tua casa, né? É necessário que eu entre. E ele recebeu Jesus com muita alegria, muito feliz. Todos os que viram isso começaram o quê? A resmungar. Resmungar. Interessante. Quando uma pessoa ruim, uma pessoa de mau caráter, ele tem um encontro com Jesus, as outras pessoas que não querem o bem de ninguém começam a dizer: olha, isso aí não tem jeito, isso não presta para nada, tem mais é que morrer, não vai fazer falta. Mas Jesus é o contrário. Jesus veio para salvar aqueles que se havia perdido. Jesus veio para transformar a vida de quem crê, de quem precisa de transformação e de mudança. Jesus veio para preencher o vazio, porque ele diz: eu sou o pão da vida, eu sou a fonte da água viva. Quem beber desta água nunca mais terá sede, né? Quem comer deste pão, se referindo a ele, nunca mais terá fome, se referindo à sua palavra, né? Interessante. Alegre, todos remungaram, né? E alguns diziam: este homem foi se hospedar na casa de um pecador. Zaqueu se levantou e disse: Senhor, se levantou e disse ao Senhor: escutem, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens às pobres, e se roubei alguém, vou devolver 4 vezes. Isso aqui é convenção, isso é mudança, é transformação, mudança de caráter, de mudança total, né? A mudança total. Olha, eu tenho consciência que agi de má fé, mas eu vou devolver aos pobres, aos necessitados, aquilo que eu roubei, aquilo que eu enganei, aquilo que eu fiz de errado. Nossa, então Jesus disse: hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também é um descendente de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus veio para os pecadores. Jesus não veio para os justos. Jesus não veio para os bonzinhos. Jesus não foi crucificando no madeiro por pessoas boas, não. Jesus veio buscar exatamente aqueles que o mundo diz que não presta mais. Jesus veio para aqueles que é pecadores e não para os justos, né? Quando ele diz assim, vinde a mim, ele está dizendo, vinde todos que são necessitados, que são pecadores, né? E arrependei-vos, que é chegado o reino de Deus. O reino de Deus já veio, né? Arrependei-vos. E a gente observa que aqui houve uma grande transformação na vida de Zaqueu, que ele teve um encontro com Jesus. A mudança total na vida dele, né? E na vida daqueles que creem. Porque quando a gente tem um encontro com Jesus, as coisas mudam, né? Não pode continuar do mesmo jeito.
A gente não pode continuar roubando. A palavra diz assim, aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que adulterava não adultera mais, né? Aquele que levantava falso também não levanta mais, porque você agora é uma pessoa transformada pelo poder precioso do sangue do Senhor Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado, né? Todo pecado. Por isso que eu amo Jesus, porque Jesus é o nosso Deus, aquele que morreu e ressuscitou e recebeu todo o poder e autoridade nos céus e na terra. Só Jesus pode entrar na sua casa, só Jesus pode mudar a sua história, só Jesus pode restaurar a sua vida, a vida da sua família e dos seus filhos. Só Jesus pode curar e libertar e salvar. Amém?